Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Peraí, irmãos, tem uma aranha aqui. Isaac edita depois. Irmãos, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pedindo até a Deus nessa semana, né, uma palavra, né, para trazer para os irmãos, para a ceia, né, para nos ajudar nessa recordação da obra redentora de Jesus, né, ali na cruz, não só a sua morte, mas também a sua ressurreição. E o Senhor me dirigindo assim para esse versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, essa palavra aqui, irmão, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu não sei quantos dos irmãos já procuraram saber, né, o que significa essa palavra, né, ignomínia. E essa palavra, irmãos, ignomínia, apesar de ser diferente, mas quer dizer vergonha. Vergonha. Não fazendo caso da vergonha. E realmente, irmãos, a cruz é vergonha. Porque todo aquele que era crucificado, né, pregado numa cruz, primeiro, ele era considerado por Deus maldito, né? Gálatas, né, capítulo 3, ele vai falar sobre isso, né? E citando até um versículo do Antigo Testamento, ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. E era uma vergonha, irmãos, por quê? É uma vergonha, primeiro, para si mesmo, uma vergonha para a família, porque, irmãos, a família de uma pessoa crucificada era marcada para sempre. Para sempre. Lembra que toda pessoa que era crucificada, e só era crucificado quem era criminoso. Só que Jesus foi uma exceção. Ele foi crucificado como criminoso, mas sem ter cometido crime nenhum.
sem ter cometido crime nenhum. E nem pelo fato de não ter cometido crime, mesmo assim ter sido crucificado, isso não o livrou da vergonha, né? Para ele e para sua família. Eu tenho certeza, irmãos, que ninguém aqui se orgulha de ter um criminoso, né? Na sua família, né? A gente se orgulha, né? Assim, o meu filho, o meu irmão, o meu tio, o meu pai, ou minha mãe, né? É um advogado, é um médico, é uma professora. Isso traz orgulho para a gente, né? Traz dignidade para nós e para nossa família. Mas quem você já ouviu, né? Falar assim, eu me orgulho porque o meu filho é um traficante. Já ouviu falar alguém assim? Se a pessoa tiver no seu juízo perfeito, ela nunca vai falar isso. Por quê? Por trás do quê? Vergonha. Para si e para família. Para si e para a família. Mas, irmãos, Jesus, mesmo sabendo que ele ia passar não só pela humilhação, mas também por essa vergonha. Tanto é que diz aqui que ele não fez caso, ou seja, ele não ligou para a vergonha que ele ia passar na cruz. Lembrando, mais uma vez, que só o fato de ser crucificado, ele já ia ser o quê? Maldito. Considerado maldito por Deus. Mas maldito no nosso lugar. Por causa do nosso pecado. Então, irmãos, tem 3 palavrinhas aqui com V que eu separei, né? Até para ajudar os irmãos a lembrar, né? Dessa palavra, né? A primeira eu já citei, né? Que é vergonha. Então, é a vergonha na cruz. A vergonha na cruz. Que trazia vergonha para si e para a família. E a vergonha, irmãos, era tanta de uma pessoa, né? Crucificada, como eu falei para vocês, né? Que a família era marcada. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o Evangelho de São João, né? Na cruz não tem nenhum irmão de Jesus lá. Só tá a mãe dele, algumas mulheres e um discípulo só. Quem é? João, o apóstolo João. E é interessante que Jesus, antes de render o Espírito, né, preocupado até com a sua mãe, né, ele diz o quê? Pedindo para o discípulo? Olha, eis aí a tua mãe. Ele sabia, irmãos, que por causa da vergonha, os irmãos iam abandonar. Olha que Jesus tinha irmãos, né? Apesar do que muitos falam por aí, né, que Maria concebeu Jesus virgem e morreu virgem. Não, ela teve filhos, irmãos. Jesus teve irmãos e irmãs. E ele sabia que por conta da vergonha da cruz, os irmãos que eram para cuidar da mãe não iam cuidar. E ele precisava de alguém de confiança que ele sabia que ia cuidar da mãe dele. Por isso que ele pediu de quem? João, olha, eis aí a tua mãe, ou seja, cuida dela para mim. Porque se os outros discípulos fugiram, abandonaram Jesus por vergonha, né? Medo, João foi o único que ficou na cruz. E com certeza ficou marcado, né? Olha lá vai o amigo lá, né? Do maldito, né? Do crucificado. Mas Jesus, irmãos, ele não fez caso da ignomínia, da vergonha que a cruz trazia. E é interessante, irmãos, que até hoje a cruz traz vergonha. Às vezes, quando alguém chega, né, para você e pergunta, né, olha, tu é crente? A gente até às vezes gagueja para responder, né? Porque às vezes sente o quê?
Vergonha. Vergonha. Mas tem vergonha de quê? E é interessante que quando a gente estava no mundo, né, no pecado, num bar, numa festa, né, e até fazendo coisas horríveis, a gente não se envergonhava. E na frente de todo mundo, né? E na frente de todo mundo. A gente não tinha essa vergonha, ou tinha? Daqui a pouco, né? Daqui a 2 semanas. Irmãos, eu não fico contando não, né? Mas assim, eu sei porque, pessoal, é o assunto do momento, é o assunto do momento, né? Enfim. Mas vai ter aí, né? Festa da carne chamada Carnaval, onde homens vão sair vestidos de mulher e sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. Vão estar se submetendo a coisas ridículas. Vão estar que nem cachorro na rua, né? No cio, cruzando. Literalmente. Perdoa mas é a verdade. É a verdade. E sem vergonha nenhuma. Mas quando alguém chega, né? Tu é crente, a gente chega gagueja, né? Porque traz vergonha. E não devia ter vergonha. Porque nós estamos certos. E quem pergunta está o quê? Errado. Mas hoje o mundo fica tentando colocar e impor que nós estamos errados e eles estão o quê? Certo. Irmãos, o Senhor Jesus ele não levou em conta a vergonha. Tanto é que o versículo aqui diz que o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Isso aqui, irmãos, por que ele fala da alegria? Lá no céu, irmãos, Jesus estava muito bem, obrigado. Não tinha problema, não tinha dificuldade, não tinha tristeza, não tinha sofrimento. E ele estava lá, gozando, né, da comunhão, da companhia, né, com Deus Pai, Deus Espírito Santo. Muito bem. Mas ele trocou essa alegria de estar na glória com o Pai. Por isso que diz aqui que o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele tinha essa alegria, mas ele trocou isso, mesmo sabendo que vindo para esse mundo, ele ia passar pelo que ele passou, e ainda ia enfrentar o quê? A vergonha na cruz. E ele não fez, mesmo sabendo disso, ele não fez caso disso. Irmãos, eu lembro certa vez na escola, eu tinha acabado de fazer prova com os alunos e eu estava corrigindo, né? Enquanto eu estava corrigindo, eles estavam conversando, né? E no meio da conversa deles, mas assim, né? A gente corrige aqui, olha aqui, mas Deus deu dois ouvidos pra gente, né? Dois ouvidos, né? E aí o assunto deles é assim, era qual a vergonha maior que passaram, sabe? Na vida, né? Aí alguns foi falando, no restaurante com meu pai, não sei o quê, eu deixei cair o prato, todo mundo olhou e tal. E são coisas, né, que acontecem e realmente traz o que é vergonha, né? Porque atrai a atenção de todo mundo pra gente. E aí um foi falando, não foi falando e tal, e outra foi o que ganhou, né? Assim, era competição para quem tinha passado a maior vergonha na vida, sabe? Irmãos, e uma menina, né? Thaísa, lembrei o nome dela, Thaísa, ela ganhou, sabe, irmãos? Ela ganhou porque ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela e tudo, e alguém pegou e entrou no banheiro, sabe, na hora. E na hora do lanche abriu a porta e todo mundo que estava no pátio viu, né? E é vergonhoso, irmãos. Lembra que
Lembra que quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles viram, qual foi? Que eles estavam nus. A nudez, irmãos, traz vergonha. Pelo menos para quem tem juízo. Para quem tem juízo. Jesus, irmãos, foi crucificado nu. Nu. E eu já falei aqui até outras vezes, né? Que aquela imagem que pintam, né, e tal, de Jesus enrolado com um pano e tal, irmãos. Na realidade, Jesus foi crucificado nu, a pessoa era crucificada nu. Lembra que era não só para castigar, era para envergonhar. Envergonhar. E Jesus, irmãos, não fez caso disso. Ele tinha um objetivo, um propósito, ir para a cruz, porque tinham pessoas que precisavam do sacrifício dele, pessoas que precisavam do sangue dele, para terem os seus pecados perdoados. E nós, irmãos, éramos essas pessoas. E Jesus, quando foi para a cruz, ele não estava pensando nele mesmo. Ele estava pensando em nós. E nos seus filhos espalhados pelo mundo todo, que estavam perdidos nos seus delitos e pecados e caminhando para o inferno. E ele sabia que precisava passar por essa vergonha para nos dar, irmãos, a salvação. Então, a primeira palavra aqui, né? A vergonha na cruz. Segunda palavra, a vitória na cruz. A cruz, irmãos, era um símbolo de vergonha. Mas para nós, hoje, é símbolo de vitória. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, e eu vou mostrar para vocês por que vitória. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 até o 57. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 57. Diz assim, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Essa palavra aqui, irmãos, aguilhão, é como se fosse aquele ferrão da cauda do escorpião, né? Que é mortal, tá bom? Onde está o teu aguilhão, o teu ferrão, né? Que é mortal. O aguilhão da morte é o pecado. Então, o que mata qualquer ser humano? O pecado, né? E a força do pecado é a lei. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos. Até então, nós estávamos sendo derrotados antes da crucificação de Cristo. Mas a partir da crucificação de Cristo e na cruz, ele obteve a vitória. A vitória contra o mundo, contra o pecado e contra Satanás. A cruz foi vergonha. Mas foi o quê? Vitória.
E todos aqueles que são regenerados, né? Salvos por Cristo Jesus, e têm consciência, irmãos, do sacrifício dele, são vitoriosos em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, né, Romanos 8, né, 37, se não me falha a memória, diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas por que nós somos em Cristo? Não é fora dele, é nele, em Cristo, mais que vencedores. Porque ele venceu, irmãos, e venceu, como eu falei, o mundo, o diabo e o pecado, né? Na cruz. Então, vergonha, foi vergonhoso? Foi, mas foi vitorioso também. E se hoje, irmãos, hoje tem pessoas que morrem em Cristo, né? E vão para o céu, para a glória, não mais como perdedores, como vencedores. Por quê? Porque Cristo foi vitorioso, foi vencedor na cruz. A vergonha na cruz, a vitória na cruz. Mas, irmãos, tudo isso só foi possível porque teve um voluntário para ir para a cruz. Lembra que Deus, ele precisava de alguém para morrer pela humanidade. Alguém que fosse justo. Alguém que fosse santo. Alguém que não tivesse pecado. E até então, irmãos, essa pessoa não existia. E Deus teve que mandar o seu próprio filho. E a gente olha, irmãos, para essa voluntariedade de Cristo aqui na terra. Mas começou no céu. Começou na glória. Olha só, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e o versículo 7 e 8. Hebreus capítulo 10 e o versículo 7 e 8. Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 4. Diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por que era impossível? Porque eram animais contaminados pelo pecado. Lembra que o pecado ele não contaminou somente a humanidade. Ele contaminou e corrompeu tudo, irmãos. A natureza, os animais, tudo. Tudo. Então eram animais, mas eram animais imperfeitos e contaminados pelo pecado. Por isso que ele diz aqui, né? O sangue de touros e de bodes era impossível remover pecados. Agora olha só, para Deus resolver, né? Esse problema aí. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou seja, Deus, para Jesus encarnar como homem nesse mundo, Deus teve que preparar um corpo para ele, um corpo sem pecado. Por isso que o nascimento de Jesus, irmãos, foi milagroso. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e usou somente o ventre de Maria. Não teve, né, um contato, né, de duas pessoas para gerar Jesus, né? Porque Jesus ia nascer o quê? Pecador. Então Deus que teve que formar, preparar esse corpo que ia ser santo, sem pecado. 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Aí tá aqui, versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual era a vontade de Deus, irmãos? Era remir
o homem, a humanidade do pecado. Mas ele precisava de uma pessoa disposta para isso. E não tinha. Imagina Deus Filho, né? Lá no céu, na glória, e sabendo da vontade de Deus Pai. Lembra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um. E ele sabendo, né? Do desejo do Pai, da vontade do Pai de remir a humanidade pecadora e sabendo dos planos de Deus. E sabendo que não ia ter ninguém. E ele chega e diz, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E Jesus veio. Um último versículo, João 10, Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 17 e 18. João, capítulo 10, do versículo 17 e 18. João, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente, essa palavra também pode ser voluntariamente, a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse mandato, né? Essa missão eu recebi do meu Pai. Tá aqui, irmãos. Alguém que passou pela vergonha na cruz, mas que alcançou a vitória. Mas para ter a vitória, irmãos, precisava de um voluntário. E o Senhor Jesus foi esse voluntário. Essa pessoa que diz, não, eu estou aqui. E ele se entregou, irmãos, para a morte. Lembra que a morte não tinha poder sobre Jesus. E você vê nos evangelhos, na parte onde fala da crucificação de Jesus, que ele rendeu o Espírito. Ele se entregou para a morte. Voluntariamente. Eu já ouvi de pessoas, irmãos, contando até lição para criança, né? Dizendo, pegaram Jesus e prenderam e bateram. E tá certo. Mas a criança, ouvindo assim, ela é levado a pensar, a imaginar que Jesus foi obrigado a passar por tudo isso, irmãos. E não foi. Ele foi e passou por tudo isso, mas foi de forma voluntária. Voluntária. Por amor a mim e por amor a cada um de vocês. Então, irmãos, diante disso, né, da vergonha na cruz, da vitória na cruz, não vamos esquecer, irmãos, que se hoje nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é porque ele foi o voluntário para ir para a cruz. O que cabe a nós, irmãos, nessa manhã aqueles que participam diretamente ou indiretamente também. O que importa é a intenção no sentido de gratidão, irmãos, sabe? Gratidão. E se hoje, irmãos, aqueles que estão em Cristo fecharem os olhos nessa terra, eles vão abrir no céu e vão ver Jesus. Mas só vão abrir os olhos, irmãos, no céu por causa desse voluntário que foi para a cruz. Passou pela vergonha, pela humilhação, pela ignomínia, para alcançar a vitória e a vida eterna, né? A gente podia colocar mais um Vzinho aqui, né? Para conquistar a vida eterna. E se hoje nós temos a vida eterna, graças, irmãos, ao Senhor Jesus Cristo. E esses dois elementos que aqui estão sobre essa mesa aí, o pão que representa, né, o corpo de Jesus, que sofreu a punição do meu e do teu pecado. E
e o cálice, né, com o vinho que representa o sangue, que foi o preço que Jesus pagou, irmãos, para que tivéssemos a vitória também e a vida eterna. Então, irmãos, o sentimento, gratidão. Gratidão ao Senhor por essa obra santa e maravilhosa que Ele mesmo realizou ali na cruz. E nós vamos participar, irmãos, desse memorial, né? Como obediência, né, ao que Ele diz. Fazer isso em memória de mim. Lembrando que é obediência, mas nós temos que participar disso com consciência, né? Uma consciência pura, limpa, que não estamos em falta com Deus. Para que ninguém participe, mas participe até de forma indigna. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado, Senhor Deus, por essa obra santa, perfeita e maravilhosa que o Senhor mesmo realizou por cada um de nós ali na cruz. Não levando em conta a vergonha, não fazendo caso dela, não se importando até com a vergonha que o Senhor ia passar e passou. Porque a cruz era o caminho, Senhor Deus, para o homem alcançar a vida eterna através do Senhor. E o Senhor conquistou essa vitória por nós, ali na cruz, entregando, Senhor Deus, o teu corpo e derramando o teu sangue para nos remir de toda a culpa e pecado. E graças a isso, Senhor Deus, hoje podemos gozar da vida eterna. Mas tudo isso só foi possível porque o Senhor foi voluntário para ir para a cruz. E, Senhor, nós te agradecemos por esse sacrifício e reconhecemos até, Senhor Deus, com muita gratidão esse sacrifício. E obrigado, Senhor. E que o Senhor continue até nos ajudando nesse entendimento, Senhor Deus, não só no dia do Senhor, onde participamos, Senhor Deus, da ceia, mas todo dia, Senhor Deus, é dia de fazermos essa recordação desse teu tão grande sacrifício. Não só a recordação, mas também agradecer ao Senhor todos os dias, meu Deus, pela tua conquista ali na cruz. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.